à frente de uma ministração. Acho que talvez seja normal que nos sintamos nervosos, né? E eu estou bem satisfeito com tudo que eu ouvi, com tudo que eu aprendi até agora aqui. Porque eu acho que deve orgulhar muito o coração do pastor ver tantos talentos na igreja só. Tantos jardins fechados, louvando a Deus. E eu louvo a Deus, cada um de vocês, cada palavra, cada louvor, cada saudação. Tudo isso é de grande valia no reino, que nos edifica. E eu confesso para você que eu estou há 3 dias montando isso aqui. Ó. Acho que todo pregador tem, né? Aquela tal da colinha. E eu estava com vários pensamentos acerca de uma palavra que Deus me deu. E eu coloquei tudo aqui. Tentei colocar cronologicamente, mas não tinha um título. Não tinha um direcionamento principal. E agora, bem no finalzinho, nesse último louvor, Deus me deu esse direcionamento. Glória a Deus. E o título dessa mensagem vai ser: Eu não quero mais nada, eu encontrei o meu Cristo. Aleluia. Quem daí conhece a história de Saulo ou de Paulo? Levanta a mão. Há 3 semanas, se eu não me engano, eu estava aqui na igreja no culto de quinta-feira e a irmã do Gladson ministrou sobre ele. E há um tempo atrás eu tive um tempo para estudar a Bíblia e tal, e eu comecei no livro de Atos. E quando eu cheguei no capítulo 9, que conta a história da conversão, de como Saulo se converteu, eu parei no versículo 4. E ali fiquei. Não consegui nem para frente, nem para trás. Deus me deu algumas revelações acerca desse versículo. E eu quero dividir com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui o Paulo, né, que futuramente vinha a ser Paulo, mas aqui ainda retratado como Saulo, se converte, tem o tal do encontro com Deus. Mas só que antes de ter essa revelação que eu tive, eu sempre achei que foi pouca palavra, pouca conversa da parte de Deus com Saulo para muita conversão. Por quê? Eu, particularmente, dei muito trabalho para Deus, para estar até aqui. De vez em quando ainda dou. Tem pessoas que recebem a palavra da primeira vez e vai se converter verdadeiramente depois de 3, 5, 10, 20 anos. E aqui, simplesmente numa conversa rápida, o homem deixa tudo que ele fazia de errado de lado e começa a andar com os apóstolos, a ter Cristo como sua verdade e se torna o maior evangelista que esse mundo já viu. Simples assim. Eu sempre pensei, não, é pouca palavra para muita conversão. Não é possível. Quantas vezes, quando teve apelo, eu fui lá na frente. 1, 2, 3, 4, 5. E falava, não, agora dessa vez eu vou ficar firme, eu vou seguir os caminhos do Senhor. Eu fazia tudo errado, depois voltava. E o cara apenas em um encontro, vamos trazer para os dias de hoje, um culto, muda, mas muda drasticamente, e vira um dos maiores evangelistas, pregadores, apóstolos, que esse mundo já viu. E ao analisar essa fala de Jesus a ele, Saulo, Saulo, por
que tu me persegues? Eu pude compreender a profundidade que tem isso, ou que tem essa fala para a vida de Saulo. É que nem o Ailton falou, tem coisa que Deus fala só para nós, sabe? Pode ter 1 milhão de pessoas aqui, mas Deus fala só no seu coração e você sabe que é Deus porque é muito íntimo. Então isso aqui é de foro íntimo para Saulo. Mas só que para chegar nesse ponto, nós temos que entender o que aconteceu antes. E antes de Saulo, teve uma pessoa que foi fundamental para ele, na conversão dele, que é o Estevão. A Bíblia vai introduzir a história do Estevão logo em Atos 2, depois que o Espírito Santo desce. Pedro se levanta, faz uma ministração, ganha muitas almas para Cristo e começa ali o número de discípulos de Jesus crescer. Porque havia muitos judeus, mas a grande parte, a grande maioria, não acreditava que Jesus, aquele Jesus que se assentou com os pecadores, que curou aos sábados, era o Messias, era o Filho de Deus. Então muitos não acreditavam que Jesus era quem ele sempre dizia que era. Eu sou o Filho de Deus. E Pedro e os apóstolos vêm nessa vertente do judaísmo, a qual eles obedeciam às leis de Moisés, às leis dos profetas, porém eles acreditavam que Jesus era quem ele dizia que era. Então, depois de Atos 2, que o Espírito Santo desce, os apóstolos têm isso no coração, de discernir esse entendimento que eles tinham, de afirmar que Jesus era quem ele era. Então começa a pregar nas sinagogas, que são os templos judeus, que o Messias era Jesus, aquele que os próprios judeus sacrificaram. E o número de judeus que aderem a esse novo, como podemos dizer, esse novo entendimento de que Jesus era quem ele era, começou a crescer. E o número de gentios, pessoas que também não eram judeus, começa a crescer. E a população cristã, que acredita em Cristo ressurreto, conforme os profetas tinham falado, começa a crescer. Com isso, a perseguição contra os cristãos se inicia. Porque grande parte dos judeus acreditavam nas profecias que um dia viria o Messias à terra, mas não aquele Jesus. Aquele Jesus não, que se misturava com pecador, que curava aos sábados, que não respeitavam as leis de Moisés e dos profetas, aquele não, viria outro. Então, os apóstolos começam a ministrar. E não tinha outro tema. Depois de Atos 2, a intenção, o objetivo principal do ministério dos apóstolos é afirmar que Jesus era quem ele dizia que era. Não tinha carro, não tinha casa, era Jesus. O foco principal era Jesus. E por isso, eles foram muito perseguidos. Até que um dia, eles estão na sinagoga no sábado de manhã, como é costume dos judeus até hoje, reunidos. E alguns judeus de fala hebraica chegaram até os judeus de fala grega. E começaram ali uma desavença. Por quê? Após lerem todas as leis de Moisés, após falarem de Jesus, tinha ali um banquete. E as viúvas eram sempre deixadas por último. Então todo mundo comia, chegava na vez das viúvas, não tinha comida. E aquelas mulheres foram se queixar para os discípulos. E os discípulos foram se queixar para os apóstolos.
E quando chegou nos apóstolos, eles se reuniram e falaram: não é justo que nós venhamos negligenciar o ministério da palavra e da oração para servir às mesas, porque nós, apóstolos, fomos separados por Deus para ministrar a palavra e para orar. A gente não pode gastar tempo servindo às mesas. Mas faz o seguinte: nós não vamos deixar as viúvas desassistidas. Institui 7 obreiros, pessoas que têm bom testemunho, que são cheios do Espírito Santo e que têm sabedoria, e eles servirão às mesas. E nessa escolha dos 7, a Bíblia vai dizer que Estevão é o primeiro. E Estevão começa ali no ministério dos apóstolos, servindo à mesa. E a Bíblia vai nos dizer que Estevão era cheio do Espírito Santo, a ponto de ele ficar pouco tempo servindo à mesa, e logo começar a ministrar, a afirmar também que Jesus era quem ele dizia que era, a introduzir dentro do judaísmo raiz, ortodoxo, que Jesus era o Messias. E a Bíblia vai nos dizer que ele passou a ser muito usado em milagres também. E a notoriedade de Estevão foi crescendo, a ponto daqueles judeus que não reconheciam a Jesus como Messias falarem: nós temos que parar esse cara. A pregação dele e os milagres que ele está fazendo está convertendo muitos dos nossos. Então vamos fazer o seguinte: vamos armar, falar que nem mineiro, uma arapuca para ele, uma armadilha para ele. E o que eles decidem? Vamos falar para os líderes do judaísmo que ele blasfemou contra as leis de Moisés e contra Deus. E ele chegou nos líderes. Sabe aquele Estevão lá? Aquele que está curando, está convertendo todo mundo àquele tal de Jesus? Nós ouvimos ele blasfemar contra Deus e contra as leis de Moisés, as leis que regem esse lugar santo. Daí os líderes falaram: é mesmo? Manda prender. E mandaram prender a Estevão. Mas só que o cara que mandou prender ele cometeu um erro. Deu a Estevão direito de resposta, direito de defesa, e falou: ô Estevão, é o seguinte, se você por acaso tiver alguma coisa para falar, fale agora. E a Bíblia vai nos dizer que em Atos, capítulo 7, Estevão faz um discurso que ele demonstra lá de Abraão toda a linhagem dos judeus. Veio Abraão, depois veio Moisés, depois vem José, e vem, trazendo toda a história do judaísmo, tudo que o povo sofreu, até que ele chega em Davi. Davi, quando ele para em Davi, ele puxa a árvore genealógica de Davi, fala de tudo que passou e introduz Jesus dentro daquele judaísmo. E fala: Jesus é da linhagem de Davi. Esse Jesus que vocês estão falando que não é o Messias, é o Messias. E ele é da linhagem de Davi. Ou seja, esse Jesus que você está apedrejando é um dos nossos. É um dos nossos. Vocês podem não querer aceitar, mas ele é um dos nossos. E ele termina o seu discurso dizendo o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Povo rebelde
coração e de ouvidos. Vocês são igual aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, que é a vida de Jesus. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês que recebem a lei por intermédio de anjos, não lhe obedecem. Então ele termina o discurso dele falando, Jesus é aquele, o Messias é aquele, mas vocês são obstinados, vocês não estão prestando atenção nisso. Então, se você não quer receber ele, não receba. E aí, a Bíblia vai nos continuar dizendo, falando que aqueles judeus que estavam ouvindo a resposta dele, falaram o seguinte: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse-lhe: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então aqueles homens ficaram furiosos com ele. Mas só que a Bíblia vai dizer que ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. E nisso ele viu Jesus. E começou a proclamar, olhando para o céu, falando: eu estou vendo Jesus, eu estou vendo o Messias, eu estou vendo aquele que os profetas falou que viria. Tudo isso olhando para o céu e falando. E a Bíblia vai nos dizer em seguida que aqueles homens, versículo 57, mas eles taparam os ouvidos e dando forte gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos ao pé de um jovem chamado Saulo. A Bíblia vai nos dizer que enquanto ele estava falando que estava vendo Jesus, aqueles judeus taparam os ouvidos. Eu não quero ouvir falar desse Jesus. Eu não quero ouvir falar desse Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que depois que apedrejaram ele, que enquanto estavam apedrejando ele, algumas testemunhas, porque na lei do judaísmo, o que acontece? Se uma pessoa, imagina que o meu irmão aqui, qual é o seu nome mesmo, Cleiton? Imagina que o Cleiton, ele vai apedrejar alguém. Na lei do judaísmo, se eu vou com ele, ainda que eu não apedreje, só de estar vendo, eu sou culpado também. Só de eu estar testemunhando, eu também sou culpado. Então, a Bíblia vai nos dizer que tinha aqueles que estavam apedrejando Estevão, mas tinha aqueles que estavam só testemunhando. E é aí que Saulo aparece. É aí que a história de Saulo entra. Porque Saulo era uma dessas testemunhas que ouviu o discurso de Estevão, que ouviu Estevão dizer que ao olhar para o céu estava vendo Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que após a morte de Estevão, Saulo, que era um menino jovem, ele começa uma perseguição enorme contra a igreja. Capítulo 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os lançavam na prisão. Então Saulo, ao contrário do que eu pensava, porque parece assim, pelo menos eu, quando tive contato com a história de Saulo, parece que Saulo é um desviado. Parece que Saulo é uma pessoa que podemos dizer assim, hoje em dia, que fosse do mundo.
Mas não, ele tinha um cargo de grande valia dentro do judaísmo, ainda quando novo. Historiadores dizem que os seus pais, quando ele era pequeno, pagou muito dinheiro para que ele estudasse nas melhores escolas judaicas. Então ele era o perito das leis dos judeus. Ele era um cara que tinha muita importância dentro do judaísmo. Ele não era qualquer um. Mas só que ele era dessa vertente que acreditava no judaísmo sem reconhecer aquele Jesus. Ele achava que o Messias estaria por vir, não que já tinha vindo, como Pedro, como alguns outros apóstolos já sabiam. Então ele defendia isso com unhas e dentes. Porque na cabeça dele, dentro da realidade dele, quem estava blasfemando contra Deus era Pedro e os apóstolos. Porque, como assim? Esse Jesus que você está falando, Pedro, que é o Filho de Deus, ele cura no sábado. A lei de Moisés fala que no sábado não pode fazer nada. Imagine ele falando para Pedro: Pedro, você lembra daquela mulher que foi pegar no adultério? Daí Pedro fala: lembro, Saulo. É o seguinte, o seu Jesus, ele não cumpriu a lei, porque a lei mandava apedrejar, mas só que ele não cumpriu a lei. O nosso Messias, ele é cumpridor de lei, ele cumpriria a lei. O nosso Messias que vai vir, não pode ser esse. Esse não segue as leis, esse é diferente. Pode ficar com ele, eu vou aguardar o meu. E ele defendeu isso com unhas e dentes, a ponto de ficar transtornado. Quando se falava o nome de Jesus, ele já ia atrás, prendia, acabava com a casa, fazia de tudo. E ele incitou uma perseguição muito grande aos judeus e a todas as pessoas que afirmavam que Jesus era quem era. Mas tem um dia que a gente cai do cavalo, e que todas as nossas verdades são contrariadas. E isso aconteceu com ele também. É por isso que quando a Bíblia fala em Atos capítulo 9, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, ainda respirava ameaça de morte, é porque no coração dele estava isso: eu tenho que acabar com essa vertente do judaísmo que fala que esse Jesus Cristo aí, esse bebelão, comilão, que anda com pecadores, que na hora de comer não lava a mão, que faz tudo errado, é o Filho de Deus. Eu não posso deixar essa ideia prosperar. Tem muita gente já indo por esse caminho. Então ele ainda está respirando ameaça de morte contra os discípulos. Mas vamos ler, no detalhe, o que acontece no capítulo 9. Acompanha aí. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-lo presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente ao seu redor uma luz vinda do céu, a luz estava no céu, tá? Uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Então ele pega a carta: vou perseguir os cristãos, os judeus cristãos que estão em Damasco. Pega lá as cartas e vai para Damasco. Só que no meio do caminho, uma luz muito forte o deixa perplexo. E essa luz vem do céu. E do meio dessa luz sai uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue?
Vamos se colocar no lugar dele. Vamos imaginar que nós somos ele. Você está andando simplesmente e do nada uma luz te segue. E você ouve uma voz. Você olha para o lado e não consegue enxergar nada. O primeiro entendimento que a gente tem é que é algo sobrenatural, que aquilo foge à naturalidade humana, que é uma luz natural, não tem o poder de nos cegar, mas aquela já era algo sobrenatural, não era algo comum. E além de essa luz ser tão forte, me veio uma voz. Então ele entende que aquele mover é sobrenatural. E como a nossa mente funciona com associação, ele vai ver, tentar entender que momento é aquele. E ele busca na mente dele se ele já viveu, se ele já pensou, se ele já vivenciou algo parecido. É que nem eu uns tempo atrás, um mês atrás, eu andei de avião pela primeira vez. Eu nunca tinha andado, né? E a primeira coisa que eu fiz quando entrei no avião foi orar. Porque eu fiquei com medo dele cair. Coisa normal. Daí a mulher que estava do meu lado começou a rezar, né? Eu vi que era rezando, porque de terço e tal. E eu comecei a orar assim, tal, de levinho assim, tal, Senhor. Deixa esse avião cair não, cara. Deixa eu chegar lá do outro lado bem e tal. Mas por que eu fiz isso? Porque quando eu entrei no avião, a minha mente já me lembrou que tinha outros aviões que já caíram. Então a gente funciona por associação. Se uma pessoa fala para você assim, não passa na tal rua, que eu fui assaltado lá, que lá é perigoso. Daí um dia você esquece. Quando você está naquela rua, você fala, meu fulano falou, você é assaltado. Por quê? A sua referência é aquela. Então ele, no meio daquela situação, sabendo que era algo sobrenatural, busca na mente dele. O que é que está acontecendo? Peraí. Há um tempo atrás, eu estava testemunhando um homem que eu acho que o nome dele era Estevão. E ele estava olhando para o céu. E é desse mesmo céu que está saindo essa luz. Estevão estava olhando para o céu e ele falou que viu uma coisa. Alguém. O que ele viu? Meu Deus, aleluia. Ele viu a glória de Deus, ele falou. E além de ver a glória de Deus, ele viu o Messias. Mas Estevão acreditava no Messias, aquele bebelão lá, aquele comilão dos pecadores. Calma aí. É do mesmo céu que está vindo que Estevão viu Jesus, o Messias, que está vindo essa luz. E está vindo essa voz. Será que esse Messias está falando comigo? Será? Ele associou com aquilo que ele ouvia. Por quê? Porque Estevão, quando estava vendo Jesus, o que Estevão estava gritando, falando? Eu estou vendo Jesus. Alguns judeus, mas só que antes de tampar eles ouviram. E Saulo ouviu. E ele, será que é, não é? Será que é, não é? Ele faz a seguinte pergunta. Capítulo 9, versículo 5. E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu. Então ele pergunta, já naquela dúvida. Eu acho que é, mas não sei, mas vou perguntar. Quem é que está aí no meio dessa nuvem? Quem é que está aí? E sai uma voz que fala assim para ele. Aleluia. E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia. Eu sou Jesus, a quem você persegue.
eu acho que eu falei mais de uma vez, né? Que essa vertente do judaísmo não acreditava naquele Jesus que estava na terra. Muito pelo contrário, perseguiram, crucificaram, vocês conhecem a história. Mas só que esse Jesus que está falando com ele, está num lugar que ele sempre acreditou que o Messias estaria, que é no céu. Então, quando Jesus fala para ele, sou eu a quem tu persegues, é aí que ele se converte. Por quê? Ele tem um entendimento que aquela situação é algo sobrenatural. Ele tem um entendimento de quem está falando com ele é o Messias. Porém, dentro do judaísmo que ele acredita, você perseguir o Messias que está no céu, tá? Imagina que Jesus não tivesse descido. Imagina que Jesus não tivesse descido. Imagina que ele estava perseguindo aquelas pessoas que falariam que Jesus iria vir. Isso na religião dele, dentro do judaísmo, é blasfêmia. Falar que Deus não existe é blasfêmia. Falar que não vai vir o Messias é blasfêmia, porque teve vários profetas que falaram que viria. Então, se nós pararmos para analisar, ele nunca perseguiria o Messias que estava no céu. E se você for ver a história dele, quando entra na história de Estevão, a Bíblia vai dizer que ele era jovem. Talvez ele nem tenha cruzado com Jesus. Então também, enquanto Jesus era vivo, muito provavelmente, eu me arrisco a dizer, ele nem conheceu fisicamente Jesus. Então aquele Jesus, que era o Jesus de Pedro, ele nunca perseguiu. E aquele Jesus que a religião dele acreditava, aquele Messias que a religião dele acreditava, ele também não poderia perseguir, que isso é pecado. É erro, isso é passivo à morte. Foi por conta dessa lei que Estevão foi apedrejado. Ele jamais faria isso. Então ele para pensar novamente. Peraí, mas eu nunca persegui o Messias. Porque dentro do judaísmo que eu acredito, isso é errado. Eu não faria isso. E Jesus, aquele lá de Pedro, de Estevão, eu nunca nem encontrei com ele. Eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que eu estou ficando meio louco. Eu acho que eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Talvez os meus antepassados tenham perseguido aquele Jesus que Pedro, que Estevão falava, meu pai, meu avô, mas eu nunca nem vi, não sei nem quais são as cores dos olhos dele. É aí que ele entende algo que nós já sabemos, nossa, a mãe já sabe faz tempo. Pensando nisso, ele faz uma outra reflexão. Peraí, eu não persegui aquele Jesus, talvez meus antepassados sim. Mas quando Estevão estava sendo apedrejado, eu estava perseguindo. Depois que Estevão morreu, eu persegui todos aqueles que acreditavam naquele Jesus de Estevão. Então esse Jesus está me dizendo que todo aquele que persegue os seus discípulos, persegue a ele. Que todos aqueles que perseguiram a Estevão, perseguiram a ele. Que todos aqueles que correram atrás para acabar com o cristianismo, perseguiram a ele. Então logo, ele acredita e tem o entendimento que se o Messias está falando que Estevão
era o seu discípulo, e está falando para Saulo: Saulo, você me perseguiu quando você perseguiu a Estevão. Você me perseguiu quando você perseguiu os judeus que acreditavam em mim. Então, logo, o que Estevão falava, o que o Pedro falava acerca daquele Jesus, era tudo verdade. Era tudo verdade. Aquele Jesus comilão, aquele Jesus que curava aos sábados, aquele Jesus que não lavava as mãos, que teve essa questão também antes da refeição, aquele Jesus era o Filho de Deus. Então ele tem essa revelação, e é aí que ele reconhece o seu pecado e se converte, porque ele tem entendimento que ele estava perseguindo o Messias, aquele que todos os profetas dentro do judaísmo proferiram que ia vir. Então ele põe a mão na consciência e fala: meus antepassados crucificaram o Messias. Nós estamos tentando acabar com o nome que foi proferido, que vários profetas falaram que ia vir. Cara, como eu pude fazer isso? Como eu pude pecar dessa maneira contra Deus? E ali ele se nutre de um outro sentimento e fala: daqui para frente eu vou defender essa verdade. Eu vou falar que Jesus era e é e sempre será quem ele sempre foi. Glória a Deus. Eu vou afirmar para todo mundo, que ele morreu crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu vou falar para todo mundo que ele foi bondoso com os gentios, com os publicanos, com os pecadores. Eu vou deixar de lado tudo isso que eu aprendi nesses anos de escola judaica, tudo isso que eu aprendi na sinagoga. Eu vou tirar isso do meu coração e vou deixar Jesus entrar. Eu vou deixar essa verdade entrar. Não importa o que os meus judeus amigos da esquerda vão dizer, os que os meus judeus amigos da direita vão dizer, eu encontrei o meu Cristo. Eu encontrei o Messias, aquele que Isaías falou, aquele que todos os profetas falou. Eu persegui, mas daqui para frente eu vou viver para afirmar essa verdade de que Jesus era e é quem ele sempre diz que foi. E é assim que Saulo é introduzido no judaísmo cristão, porque ele continuou frequentando a sinagoga, ele continuou sendo judeu, mas acreditando nessa vertente, acreditando de que Jesus é e sempre será quem ele foi. E a Bíblia vai nos dizer, vamos ler aqui, vamos continuar lendo, que é muito rica essa história. Então, versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te e entra na cidade, e alguém lhe dirá o que fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve ele cego e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias:
Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e perante o povo de Israel. Vamos parar só aqui. Então ele fica cego, depois de 3 dias, Ananias chega até o local que ele está, impõe a mão e ele volta a ver. Mas só que quando Jesus fala com Ananias, Ananias fala, não, eu tenho ouvido a fama desse cara, eu não vou lá não. E Jesus fala, não, pode ir. Sabe por que você pode ir? Porque ele é um instrumento. Glória a Deus. Ele é um instrumento. Nada mais que isso, somente um instrumento. E eu fiquei pensando nessa fala de Jesus para Ananias. Porque instrumento é o seguinte, eu não conheço muito de música, mas quando eu estou ali na Santa Efigênia eu observo que tem violão de R$129, tem violão de R$7.000. Logo eu penso que o de 7.000 é melhor. Mas se eu pegar, imagina que esse aqui é o de 7.000 e esse aqui é o de 129. Porque eles fazem 129 você achar que está barato, né? 129,99, 130, né? Não importa se o violão, se o instrumento vale 7.000 ou se vale 129, se eu for tocar. Por quê? Porque eu não sei tocar nem o de 7.000, nem o de 129. O instrumento só tem alguma valia se a pessoa que for usar tiver alguma qualidade. Então é por isso, Ananias, que você não precisa se preocupar se ele era matador, se ele era perseguidor, porque sou eu que vou usar. Então não importa se é de 129 ou se é de 7.000. Na qualidade, que o Edu falou do nosso pastor Tiel, se der um de 7.000 e um de 129, ele vai conseguir tirar um som bom. Por quê? Porque o cara é bom nisso. Então, Ananias, não se preocupa. Pode ir lá, ele é apenas um instrumento. E qual é a finalidade desse instrumento? Desse instrumento aqui, todo instrumento tem uma finalidade. Qual é a finalidade desse instrumento chamado Saulo? Levar a palavra aos povo de Israel, os judeus, aos gentios, aqueles que não estavam introduzidos dentro do judaísmo, aos pecadores, aos publicanos. Ou seja, ele foi escolhido para ministrar um evangelho abrangente. Ele não ficou restringido somente em uma tribo. É por isso que às vezes, eu acho que alguém já passou por aqui, né? Já passou por essa situação. Você vai na 25, tem aqueles quadros, tem aquelas camisas com alguma frase bíblica. Quando fala de amor, porque o amor tudo supera. De quem que é essas palavras? Paulo, Saulo, está escrito em Coríntios, mas está lá na 25, lá, ó, vendendo. Mas as palavras é de quê? De Paulo, inspirado por Deus. Então, as palavras que ele escrevera depois, no livro de Coríntios, de Gálatas, servem, se você for pensar assim, até quem é de outras religiões, até como eu posso falar? Eu vejo no meu pessoal, vou falar da minha casa, no meu pessoal, eles gostam de bater um tambor. Eles fazem algumas citações das palavras de Saulo. Ela é tão abrangente que pega todo mundo. Mas por quê? Porque ele foi separado para isso, para ministrar dessa maneira. Então, cadê a menina que estava cantando? Você, filha, se preocupa não com voz, viu?
O importante é quem está usando. Glória a Deus. Não se preocupa se é de 7 mil, se é de 129, o importante é quem está usando. E o que acontece? Logo após ele recuperar, cadê o relógio? Está acabando. Logo após ele recuperar a visão, ele começa a andar com os apóstolos. Mas só que eu fiquei pensando, tudo bem, você se converteu, agora você acredita no cristianismo, mas você era nosso perseguidor. Não é tão fácil assim para você andar com a gente, para você colar com a gente. Calma aí, tem que ter alguma experiência. Porque se você for ler na Bíblia, você vai ver que começa assim, aí logo após eles começaram a andar com os apóstolos, e depois de um tempo começou a ministrar. Então parece que é tudo muito rápido. Mas eu fui buscar na história, alguns historiadores afirmam que depois que ele ficara cego, ele sai da presença de Ananias e ele fica, alguns afirmam que ele fica 2 anos, outros afirmam que ele fica 14 anos, reservado. Só ele aprendendo da parte de Jesus diretamente todos os ensinamentos que depois ele escrevera nas cartas de Coríntios, de Timóteo, de Gálatas. Então ele aprendeu aquilo, ficou um tempo reservado somente aprendendo coisas de foro íntimo da parte de Jesus, para depois começar a andar com os apóstolos. E isso faz sentido, porque não era qualquer um que andava com os apóstolos. Então quando ele chega e se apresenta, quero andar com vocês, alguns historiadores afirmam que ele falou tanta coisa de foro tão íntimo da parte de Jesus, porque, como eu falei, ele não conheceu Jesus fisicamente, mas só que Jesus revelou para ele nesse tempo. Então ele falou, Jesus me falou isso. Os caras ouviram e falaram, não, realmente, esse cara teve um encontro com Deus, pode andar com a gente. E ele começa, só fala de Jesus, quer ver? Capítulo 9, versículo 19. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, esse cara que está falando agora, não é aquele que perseguia? E a Bíblia vai dizer que quando ele ouvia as críticas, ele se esforçava ainda mais, ele estudava ainda mais, ele se aprofundava ainda mais para voltar nas sinagogas e persuadir, convencer aqueles judeus de que Jesus era quem Jesus dissera que era. E o que aconteceu? Certo dia, aí acabou aí, tá? Vai acabar aí. Certo dia, está ele dentro da sinagoga. Mas agora ele é um judeu convertido ao cristianismo. Mas que nem eu falei, ele continuou frequentando a sinagoga. E ele foi para a sinagoga e chegou lá na sinagoga, estavam todos os amigos dele, todo o pessoal lá que ainda não acreditavam no Cristo, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E olha o que acontece. Capítulo 11. Não, capítulo 13, versículo 13. Atos, capítulo 13, versículo 13. Em Antioquia da Pisídia, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge da Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e assentaram-se. E depois da leitura das leis dos profetas, os chefes das sinagogas lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez um sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me.
Então ele está na sinagoga lá com o pessoal que crê, o pessoal que não crê, todo mundo junto lá, e começa as leis de Moisés. Daí passa aquele montão de lei. Depois vem a lei dos profetas. Daí aquilo até desanima um pouco. Sabe aquele culto de doutrina que você só toma? Exatamente, estava assim. Porque as leis eram muito duras. As leis, quando você errava, algumas tinha até penalidade de morte, no caso do não cumprimento. Então o povo ouvia todas aquelas leis e ficavam, se eu errar, se eu tropeçar aqui em algum ponto, eu estou lascado. Daí depois que leram todas as leis, nem sei quanto tempo demorou, deve ter demorado porque era muita lei. O profeta se levanta e fala: meus irmãos, mas é muita lei, hein? E se a gente não andar ali, no prumo, a gente está perdido. Estou vendo que vocês estão tudo cabisbaixo aí. Será que tem alguém aí com uma palavra de encorajamento? Será que tem alguém aí para falar algo de bom aí para a gente? Algo que vai nos dar ânimo? Daí Paulo, agora ele já chama Paulo. Tem eu aqui, E ele começa a falar. Irmão, eu queria ler, mas eu não vou ler por conta do tempo, que é muita coisa. Porque vai do 13 até o 42. Mas se você pegar Atos, capítulo 13, do 13 ao 42, é o discurso de Paulo. Se você for em Atos, capítulo 7, é o discurso de Estevão. Aquele mesmo discurso que eu falei para vocês, que Estevão falara antes de ser apedrejado. O discurso de Paulo, aqui em Atos 13, é igualzinho o discurso de Estevão. Só que ele introduz algo muito interessante no final. Porque ele fala assim, ele fala de toda a linhagem, de como começou o judaísmo, e passa por Moisés, e vai. E ele introduz Jesus também, para aquele povo que não queria saber de Jesus. Depois que passa Davi, já pula para Jesus. Mas olha o que ele fala da lei. 13:36. Quando ele chega em Davi, olha o que ele fala. Lembra que ele puxou toda a linhagem, que nem Estevão fez. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se descompôs. Mas aquele que Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, e de todas as coisas as quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Então, o que ele fala aqui? Ele introduz Jesus, e ele fala que em Jesus, se porventura alguém errar, alguém fizer alguma coisa errada, porque a palavra era de encorajamento, e o povo estava triste porque lembrou que na lei de Moisés, se errasse, estava perdido. Ele fala, tem algo mais excelente que a lei de Moisés. Tem Jesus. E se porventura você errar em Jesus, você não precisa ser apedrejado. Você pode ser justificado. Por quê? Porque Jesus, ele levou o seu pecado na cruz. Então não precisa de culpa, não precisa de apedrejamento, não precisa de castigo, porque Jesus foi castigado por vocês. Então se encorajem, não precisa ficar triste, não precisa ficar abatido, porque Jesus já sofreu por vocês. E Ele institui simplesmente o tempo da graça na igreja, dizendo que a graça é suficiente. A Bíblia vai nos dizer que depois que ele terminou esse discurso e falou de Jesus, muitos daqueles judeus que não acreditavam em Jesus, ao vê-lo sair, correram atrás dele.
será que você pode falar desse sermão novamente no próximo sábado? Ele falou, beleza. Mas olha o conselho que ele deu antes de se despedir dos irmãos. 43. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com ele, recomendando-lhes: continue na graça de Deus. Continue na graça de Deus.